Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje estamos no dia 14 do nosso devocional. Chegamos ao final da segunda semana e eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma de vocês que tem permanecido nesse propósito. Hoje o tema do nosso devocional é as duas terras. O texto base está lá no Salmo 1, no verso 3, que diz assim: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Então, até agora, nós temos entendido que o terreno que recebe a semente, ele precisa ser preparado, e Deus, ele dá tanta importância à terra que na sua palavra nós lemos, que Deus preparou uma terra especialmente para o seu povo. Nós vemos, no registro da palavra que ele preparou uma terra que manava leite e mel especialmente para o seu povo. E dessa mesma forma, o Senhor também separou e aprontou um solo rico e frutífero para mim e para você. Então, esse versículo de hoje, ele afirma que quem anda com Deus está plantado junto aos ribeiros das águas. O que é estar plantado junto ao ribeiro das águas? É estar plantada numa terra boa, num terreno, num solo que oferece todos os nutrientes necessários para que as nossas raízes elas sejam fortes, profundas, resistentes. Então, se nós observarmos, e ela destaca isso, e eu nunca tinha parado para pensar que as árvores que estão plantadas à beira dos riachos, elas apresentam uma coloração diferenciada. Eu nunca havia me atentado para este detalhe. Eu não sei se alguma de vocês já perceberam isso, mas eu creio que a partir de agora eu vou começar a observar mais. Mas ela destaca, por que essas árvores elas são diferenciadas daquelas que são plantadas afastadas das águas? E daí ela fala assim que a diferença está porque essas árvores plantadas junto à beira dos riachos, elas recebem uma nutrição e um refrigério por conta das águas. Então, qual é o resultado dessas árvores? O resultado é uma frutificação na estação própria. Então, em outras palavras, o que ela está querendo dizer? Que essa árvore, ela vive cada fase no tempo adequado. Então, quando nós estamos plantada na beira dos riachos, nas águas correntes que são Jesus, nós damos frutos no tempo adequado. Então, o que ela nos alerta? Existe uma chave aqui, e ela nos ensina isso. O que ela nos adverte? Se você estiver em obediência a Deus, você pode confiar que Ele te posicionará no lugar que você deve estar. E qual é o lugar que você deve estar? À beira das águas correntes. Então, existe uma circunstância, existe uma chave poderosa nessa frase que ela nos diz. O que ela fala? Se você estiver, o pastor Isaor sempre fala, e é algo que eu tenho na minha vida, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de comportamento. Existe um ser ali, existe algo que é um segredo que muitas vezes nós passamos desapercebidas. Se você estiver em obediência a uma condição, a um critério para você estar posicionada nas águas correntes. Então, esse critério é se você estiver em obediência a Deus. Então, a obediência, a tua submissão, ela vai fazer com que você confie no Senhor para que Ele te posicione no lugar que você deve estar. Então, há uma condição, a condição da obediência, a condição da submissão à palavra do Senhor. O texto aqui é muito enfático, Existe uma condição e você precisa entender que esse lugar de obediência a Deus é o melhor lugar que nós podemos estar.
porque nesse lugar de obediência nós vamos conseguir gerar confiança no Senhor para que Ele nos posicione no lugar que nós devemos estar, sabe? Algo que sempre tem mexido no meu coração e que eu tenho observado em todos os lugares que Deus tem me levado, é que não existe nada mais infrutífero na vida de alguém que ela estar posicionada no lugar que Deus não colocou ela. Não existe nada mais infrutífero que você estar no lugar que Deus não te chamou para estar. Então, por isso que muitas vezes, quando você não está no lugar que Deus te chamou para estar, a competição, a intriga, a brigas, a inveja, por quê? Porque você não está no lugar que Deus te chamou para estar. Então, você não vai conseguir dar frutos, porque o fruto ele só vai existir se você estiver à beira das correntes de águas. Então, aonde que é? A Bíblia diz, e eu gosto muito do Evangelho de João, no capítulo 15, leio ele inteiro se vocês puderem. Ninguém dá frutos longe da presença de Jesus. Você não consegue fazer nada. Tem o versículo 5 que é muito enfático, que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então não existe um lugar mais infrutífero que você estar no lugar que Deus não te chamou para estar. Então, se você estiver em obediência, se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você vai dar frutos. E eu quero aqui destacar no dia de hoje que esse lugar não está atrelado só à visibilidade. Deus está indo muito mais profundo conosco no dia de hoje. O lugar que Deus te chamou para estar pode ser no lugar da oração, pode ser no lugar da limpeza da igreja. Eu quero que todas nós venhamos entender que o lugar que Deus nos chamou para estar, ele vai ser um lugar frutífero, independente da posição que você ocupa. Eu vejo assim que muitas pessoas às vezes focam em estar em cima do altar. Não que isso não seja importante, mas você precisa entender que mais importante do que estar visível é estar no lugar que Deus te chamou para estar. Talvez você não seja frutífera estando no altar, mas você seja muito frutífera estando na decoração, estando na limpeza, estando no grupo de oração, intercedendo, suplicando pelas pessoas, estando no evangelismo, no lugar que Deus te chamou para estar. Chega de andarmos pautada nas coisas que o mundo muitas vezes tem colocado, que para você ter sucesso, você tem que ter visibilidade, você tem que ter fama. Não, Deus está indo mais além conosco. Deus está indo não só em ter sucesso ocupando posições, mas em ter sucesso sendo quem Deus nos chamou para ser. Entendam que não é sobre ter, é sobre ser. Então, quando você ser quem Deus te chamou para ser, você vai estar permitindo que o Senhor te posicione no lugar que é para você ocupar. Então, assim, você vai frutificar, porque você vai estar na terra preparada para você. Então, assim, hoje eu quero que você entenda que a tua obediência vai te posicionar, vai te colocar à beira das águas correntes, e assim você vai poder frutificar no Senhor, e esses frutos vão permanecer e vão glorificar o nome de Deus. Então, talvez você esteja num lugar, numa terra, e você seja imigrante, você esteja numa terra nova, numa terra desconhecida, numa terra que não está sendo preparada, mas você precisa entender que não basta só estar num ambiente distinto, você precisa compreender que todo solo, ele deve ser aprontado, ele deve ser preparado para receber as sementes de Deus. Ou talvez você esteja no lugar que é seu de origem, você não seja um imigrante, mas atualmente você está plantada num local, num terreno que não é exatamente o terreno que você sonhou para a sua vida. Então você precisa entender que
qualquer dos lugares, ou você está numa terra nova, numa terra que você é imigrante, ou você está num lugar que você já conhece, mas que não é o lugar que você gostaria, os dois fatores, os dois casos, você precisa compreender que você não pode lutar contra essa transição. Talvez até agora você esteja lutando, você esteja confrontando essa terra que Deus te colocou e você não queira criar raízes neste lugar. Você tem resistido há muito tempo esse preparo que o Senhor está fazendo, mas creia que Deus, Ele quer passar o arado nessa terra do seu coração. Então, Deus tem um propósito em você estar aí, seja um propósito momentâneo, seja um propósito permanente, mas existe um propósito em você estar neste lugar. Então, busque no Senhor sabedoria e discernimento. Não esqueça essas duas palavras, sabedoria e discernimento, para você entender a terra em que você deve ser plantada, deve estar plantada agora, nesse momento. Busque entender, busque através da sabedoria e do discernimento de Deus e também esteja debaixo da direção do Espírito Santo, sabe? Permita que Ele entre no seu coração e que Ele possa te ensinar as coisas que você talvez não tenha percebido ainda que estão acontecendo, que Ele possa, enquanto Ele está no teu coração, ter acesso para te posicionar então para a terra que Ele separou para você. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto você ainda está no tempo do arado, no tempo do preparo, se permita encontrar satisfação nesse processo, porque eu creio que para que nós possamos permanecer, nós precisamos, através da sabedoria e do discernimento, entender o motivo, entender o propósito de nós estarmos plantada nessa terra. Então, permaneça, confie no processo, confie, por mais difícil que seja esse tempo de espera, confie que o Senhor está arando, que o Senhor está preparando a terra para algo muito maior, para algo que talvez você nem imagine viver no Senhor. Então, eu quero que no término dessa semana, você pare e você ore e você busque verificar qual é o tipo de solo que você mais se identifica no teu momento atual. No Salmo 1, que ele diz assim: o justo, ele cultiva o bom solo e ele medita nas escrituras dia e noite. Por isso, ele dá bom fruto e ele dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Então aqui está o segredo. Sabe qual que é o motivo dele dar bons frutos? É porque ele medita na palavra de dia e de noite, e à luz da palavra nós somos encaminhadas até o desejo do coração do Senhor, o propósito do coração do Senhor para todas as sementes que Ele tem gerado dentro de nós. Então, comece a identificar que tipo de solo que você está plantada. Faça uma análise, se possível, procure responder as seguintes perguntas. As sementes que eu tenho recebido do Senhor, elas estão à beira do caminho? Aonde que é a beira do caminho? Nós estudamos, é no terreno das emoções. Será que elas estão sendo geradas no terreno das emoções? Ou as sementes que eu tenho recebido do céu, ela está sobre um solo rochoso? O que é o solo rochoso? É o solo da nossa mente? Será que eu tenho gerado as sementes que Deus tem colocado no coração, no meu coração, somente nesse terreno pedregoso que é o terreno da minha mente? Ou será que ela está sendo lançada entre espinhos, que é o terreno da carne, é a minha carnalidade, é a minha natureza humana? Ou talvez eu estou permitindo que as sementes do céu, elas possam cair na terra boa, que é na terra do Espírito, e ainda que elas estejam nesse solo que é excelente, nós precisamos questionar no dia de hoje:
por acaso eu estou resistindo ao arado de Deus? Será que mesmo estando as sementes lançadas na terra boa, no terreno do Espírito, será que eu estou realmente permitindo que Deus possa passar o arado no meu coração? Ou será que eu estou resistindo a isso? Eu não sei, mas eu quero mencionar mais uma vez, porque eu creio que isso é algo profético na nossa vida. Num dos encontros que nós tivemos, né, na Quinta Profética, Deus deu uma visão, né, para Priscila, e Deus falou, né, que ele estava passando o arado na terra boa. Lembra quantas estavam lá? Vão lembrar que Deus estava passando o arado, que Deus estava nos entregando as ferramentas para passar o arado, para que essa terra seja preparada para um tempo novo. E eu creio que nós estamos vivendo o que Deus já havia nos dito através daquela visão. Nós estamos nesse momento em que Deus está preparando a terra para que nós possamos viver a realização da promessa do Senhor, não só pro nosso propósito, mas também para o propósito que há no ministério, na comunidade Embaixadores de Cristo. E eu creio que cada uma de nós fazemos parte desse propósito, por isso que o Senhor já está nos alinhando, preparando essa terra. Então, no dia de hoje, se permita, não resista mais ao arado de Deus, se permita ser tratada, deixe Deus abrir fissuras mesmo na terra do teu coração, para que Ele prepare, para que Ele lhe mostre tudo aquilo que está causando infertilidade, que Ele possa então tratar essa terra, para que você possa receber as sementes do alto e começar a germinar o projeto do Senhor na tua vida. E creia que não é só sobre você, é sobre o que Deus já está fazendo, já está manifestando no reino espiritual, sobre a comunidade Embaixadores, sobre Telêmaco Borba, sobre o Paraná, sobre o Brasil. Crie expectativas grandes, crie expectativas altas sobre o que o reino de Deus está manifestando entre nós. Em nome de Jesus, saia da mesmice, saia do raso, mergulhe, confie que os planos de Deus são muito mais altos que os nossos. Não resista, seja persistente. Aqui ela nos diz que Jesus resumiu a necessidade da nossa persistência. Lá em Lucas 9, no versículo 62, Jesus diz assim, sobre a necessidade de permanecermos e de sermos constantes ao atravessarmos esse processo do arado. E ele diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, minha filha querida, diz o Senhor para você: pare de olhar para o teu passado, pare de alimentar o desejo de retroceder. Em nome de Jesus, siga a orientação do teu Senhor, do teu Abba Pai, e não recue. Em nome de Jesus, não pare, não retroceda. Em nome de Jesus, permaneça confiando no Senhor, permaneça confiando na sua fidelidade, permaneça debaixo da palavra de Deus que está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, creia que o arado dói, mas é necessário, é para que você cresça, não é para te matar, mas é para te fortalecer no Senhor, é para aprofundar as tuas raízes. Em nome de Jesus, creia que esse tempo de processo, ele é tão importante quanto a realização da promessa, porque não basta só chegarmos na promessa, mas tudo muda quando nós chegamos da maneira que nós deveríamos chegar. Nós precisamos entender que tão importante quanto a chegada é como nós chegamos na promessa. Não basta só chegarmos, mas como nós chegamos é tão importante. Por isso, chegue na promessa fortalecida no Senhor, chegue na promessa com as raízes aprofundadas em Deus, chegue na promessa sendo uma referência, chegue na promessa crendo que o Senhor é fiel e que Ele cumpre cada palavra que está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra e que o Senhor, a partir de hoje, te fortaleça
todos os dias e te faça compreender a importância de permanecer nele no tempo do arado, no tempo do processo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu brilho sobre os teus rostos, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana iluminada por Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.